Muito bem, ao vivo, mais uma vez de novo, para mais um episódio do Mochiori Podcast, o nosso espaço para promovermos boas conversas e lançarmos sementinhas de transformação na nossa querida internet para a felicidade do nosso mundão, porque de coisa ruim a gente já tem bastante, a gente precisa semear coisas boas também. Hoje é um tema bem sério, hoje a gente vai falar sobre o papel do acolhimento emocional após uma tragédia, né? A gente vai falar sobre dor, mas sobre o além da dor, né? Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Alguns anos atrás a gente viveu isso aqui no Japão, recentemente teve terremoto, a gente viveu isso também, e hoje, por causa de uma tragédia aí climática, a gente está vendo isso lá no Rio Grande do Sul. E para isso, para a gente poder conversar com responsabilidade sobre essa questão do acolhimento emocional após uma tragédia, a gente está aqui com a nossa psicóloga de plantão, Janaína Shimba. Olá! Olá, Carlinhos. Boa noite. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Boa noite para o Renan. Boa noite para a Cláudia. Agradecer muito você, Carlinhos, pelo convite. Você sabe que eu adoro participar dos podcasts. Muito obrigada pelo projeto Tsuru também, pela oportunidade. E hoje realmente é um assunto sério, é um assunto delicado, né, mas que a gente jamais, né, deveria deixar de abordar aqui. Até porque também nós moramos aqui no Japão e aí temos aí diversas pessoas aí que têm parentes, que têm amigos, que têm familiares que infelizmente estão passando por isso, né? Então, quanto mais informações, orientações nós pudermos passar, melhor, né? Muito bem. E ela, como ela citou o projeto Tsuru, deixa eu adiantar para todo mundo aqui, né? O Fazer um jabazinho. Faz aí, jabazinho aqui, ó. O jabazinho. O projeto Tsuru é um dos parceiros aqui do podcast Mochiori já faz um tempão, então de tempos em tempos eles disponibilizam um dos psicólogos da equipe ou um dos nutricionistas, das nutricionistas da equipe para conversar aqui sobre algum tema, né? Eu tenho essa preocupação com o produtor de conteúdo de ter um fundamento e eu chamo quem sabe para falar de alguma coisa para não ficar tirando, sei lá, de uma nuvenzinha cor-de-rosa que tá no céu, né? Então a Janaína hoje ela tá aqui nesse papel de especialista, alguém que estudou, sabe o que tá falando, e a gente fica tranquilo que não vai falar bobagem. E o projeto Tsuru é nosso companheirão aí, tem apoiado a gente. Então se você tá querendo entrar aí numa jornada de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento ou de autocuidado, né, vai lá com a equipe do projeto Tsuru, dá uma olhada na equipe, qual perfil de terapeuta pode te acompanhar, que parece que tem mais a ver com o seu jeitão de ser, e começa essa caminhada aí de autocuidado, é muito bom. Se você tiver pais, irmãos, filhos, que estão aí, ansiedade, depressão, bipolaridade, né, querendo entender aí como é que funciona quando a gente é neurodivergente, enfim, né, os terapeutas têm esse papel muito legal de acompanhar a gente para a gente ficar Genki. E é isso. Lembrando também de que o Mochiori Podcast ele faz parte do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Tá? Eu sou um brasileiro vivendo no Japão, mas tem outros brasileiros vivendo no Japão produzindo podcast e a gente se ajuda. Então, se você quer conhecer outros projetos que tratam de temas diferentes, como questão de, sei lá, cosplay, anime, esporte, cultura, viagens, tem um monte de coisa. Tem jornalistas, tem, sei lá, pessoas do meio cultural, agente de viagem, tem podcast para tudo quanto é gosto. Dá uma olhadinha em @podnipobr e vai interagindo com o pessoal, que é muito massa. Para reforçar o nosso time, para a gente ter olhares diferentes, está aqui estreando no Mochiori Podcast a jornalista Cláudia Gomes. Olá! Sim, boa noite a todos aí. Obrigada pelo convite. Vamos aí conversar. Conversa boa sempre é bem-vindo, né? Obrigada. Estamos aqui. Muito bem. Chegando no Japão, chegando na podosfera japonesa também, recentemente pousando aqui nessas terras. O seu canal de comunicação que você é mais familiarizada, pelo que eu entendi, é o YouTube, né? Você é mais forte do seu trabalho no YouTube, correto? Não, na verdade eu tenho dois caminhos, né? No YouTube é porque eu já tenho uma parceria do YouTube, né? O meu canal já é um parceiro de produção de conteúdo, e lá eu falo sobre espiritualidade e autoconhecimento, né? Tem os livros e tal.
E aqui, lá no Instagram, eu atuo como jornalista mesmo, na área de direitos humanos e educação midiática, que é a educação para a informação, que é tão importante também em tempos de crise, né, de tragédias, de acolhimento, você ter uma boa comunicação, uma comunicação verdadeira. Então, eu tenho esses braços aí, a gente faz aí, vai atuando nesse mundo da comunicação. Muito bem, e para reforçar o nosso time aqui, um homem que gosta muito de mochila, né? Viajou o Japão inteiro. Renan Ritchie. Qual que é a pronúncia do seu nome, cara? Por curiosidade. Me parece uma coisa meio italiana, né? Esse R-I-C-C-I. É italiano mesmo ou tô viajando na maionese? Exatamente, é Ritchie. Ritchie, ok. Ritchie. Renan Ritchie. Isso. Bom, exatamente. Boa noite, gente. Você tá até, né, lisonjeado, tanta gente importante aqui, ó, aqui de cair de paraquedas. Muito obrigado, né, pelo convite, honrado por estar aqui fazer parte desse bate-papo, né, muito prazer, né, primeira vez que a gente fala já ao vivo aqui, e é isso aí. Obrigado. Muito bem. Para você que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube, tem o pessoal do LinkedIn também, você que está no Instagram, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem uma galerinha no Instagram, você pode interagir com a gente, conforme for rolando aqui a gravação, eu vou trazendo, né, as interações para a gente poder trocar essa figurinha. Qual que é a proposta aqui? A Janaína, ela pontuou algumas coisas para mim nos bastidores, durante a semana, da importância da gente entender o que está sendo feito lá no Brasil. O que os profissionais vão fazer, o que tem que ser feito agora, o que vai ter que ser feito depois, como é que esse negócio funciona. Porque a tragédia hoje aconteceu lá, mas eu estava conversando com o pessoal aqui da mesa de que pode acontecer aqui na esquina amanhã cedo. Então a gente precisa entender como é que funciona esse processo para que quando aconteça do nosso lado, a gente entenda como é que deve ser feita essa abordagem, e agora que a gente está acompanhando isso de longe, como é que a gente contribui para não atrapalhar, né? Porque ajuda muito quem não atrapalha, né? Então eu falei para o Janaína que eu queria entender como é que a gente faz para não atrapalhar o processo, já que vai ter um monte de gente lá no Brasil trabalhando por meses a fio para que todo mundo fique bem no final do rolê, né? A ideia é essa, né? Foi uma tragédia, a gente lamenta cada vida que se perdeu, todo o prejuízo financeiro, mas o que será que dá para a gente fazer para ter menos dano, já que o dano já aconteceu, para a gente contribuir aí para que o dano seja menor. Então, essa é a nossa proposta, saber o que vai rolar lá agora, o que já está acontecendo do ponto de vista aí de acolhimento emocional e como a gente pode contribuir para ajudar e não atrapalhar. Então, a minha primeira pergunta aqui para a nossa especialista, e que aí eu fiquei na minha cabeça, porque tem a questão... ela me deu uma sigla aqui que eu achei legalzinha. Cadê a sigla aqui? TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Eu tenho língua presa para falar esse negócio que é até difícil. Transtorno de estresse pós-traumático. É muito S numa frase só. E a gente falou em tragédia. Aí eu tentei falar, cara, como é que a gente encaixa para definir isso? Já que a gente vai falar de um acolhimento após uma tragédia, desse ponto de vista terapêutico, psicológico, o que dá pra gente colocar como tragédia e a ponto de gerar um estresse pós-traumático? Porque, sei lá, quebrou o meu telefone, isso é uma tragédia? Né? Falar, ai meu Deus, que tragédia, fiquei sem as mensagens. É disso que a gente está falando, ou se não é, né, que eu sei que não é, mas do que a gente está falando, do que tamanho que é isso, do que a gente está falando quando fala em tragédia que pode gerar um estresse pós-traumático? Muito bem, excelente pergunta. Se eu não me engano, eu acho que o segundo podcast que eu participei com você, nós falamos sobre traumas, porque inclusive foi até em função do terremoto, né, que aconteceu aqui logo no início do ano, depois em seguida houve também aquele acidente aéreo e etc. Então eu fiz uma breve explanação sobre o transtorno do estresse pós-traumático, mas infelizmente, como os brasileiros, né, estão passando por essa situação, mais especificamente no Rio Grande do Sul, então vou falar novamente, mas que é extremamente importante aí as pessoas saberem. O que acontece? Todas as pessoas que, infelizmente, estão passando por essa situação, elas estão expostas. Então, por mais que nós estejamos aqui no Japão, a gente, né, nós somos empáticos, nós compreendemos, nós até, entre aspas, conseguimos até viver um pouquinho a dor das pessoas, mas é óbvio, nada se compara, né, infelizmente, as pessoas estarem ali vivenciando isso. Por que eu
me refiro a tudo isso? Porque o que é esperado? Antes da gente falar sobre o TEPT, o que é esperado? As pessoas desenvolverem determinadas reações emocionais. Então, é claro que diante de um cenário desse, é lógico que a pessoa ela vai ficar triste, ela vai ter choro compulsivo, ela vai ter agressividade, ela vai ficar com raiva, enfim, vai apresentar uma série de reações. Janaína, por conta disso, a gente pode considerar que essas pessoas desenvolveram o TEPT? Não. Porque nesse primeiro momento são reações esperadas. Então a gente não pode colocar todo mundo num saco, né, num balaio e falar todo mundo tem o TEPT. Não. Olha, uma coisa que você... É interessante você falar isso, porque eu já tinha imaginado que toda essa reação imediata, né, porque que nem meu filho teve uma colisão, né, o carro derrapou, bateu naquela proteção lateral da pista, e eu lembro que ele ficou uns 3 dias com tremedeira. Porque ele falava que ele tinha a memória do carro girando, dava aquele gatilho de adrenalina e o corpo tremia, né, naquela reação de fuga, né? E aí ele passou uns 3 dias até estabilizar o emocional. Mas é engraçado porque pensando no que o que o pessoal tá vivendo lá no Rio Grande do Sul, na minha cabeça, eu não sei porquê, eu já conectei todas essas reações que você tá falando agora, do choro compulsivo, sei lá, no medo permanente, a ansiedade, que imagina, né, o ser humano é um trem complicado. Por exemplo, o pessoal tá numa situação horrível, lá tá tendo assalto, tá tendo abuso sexual, tá tendo estupro, o pessoal tá acolhendo o povo naqueles lugares para tentar ajudar e ainda tá acontecendo um monte de coisa ruim lá. Eu imagino a tensão desse povo, né, porque teve gente, perdeu as coisas, não sabe quando vai voltar para casa, mas na minha cabeça, todas essas reações iniciais já estava conectada com essa questão do estresse, não tem nada a ver, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente. São reações esperadas. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que a pessoa já está traumatizada. Não necessariamente, né? É lógico que, diante do que aconteceu, existe uma probabilidade muito grande de algumas pessoas, talvez uma porcentagem bem significativa, daqui a aproximadamente 30, 40 dias, 60 dias aproximadamente, venha desenvolver o TEPT. Mas a gente não tem como dizer nesse momento. Né? Porque senão fica uma coisa muito... É como se eu fosse generalizar e falar que todo mundo ali adoeceu. Não. Então, é esperado. Né? Essas reações são esperadas, de fato, claro. Né? Imagina o quanto, conforme você disse, o quanto que está sendo complicado, o quanto está sendo doloroso. Agora, e para quem está à distância? E para nós que estamos aqui no Japão e que temos amigos, familiares, conhecidos que estão lá no Rio Grande do Sul? Janaína, podemos considerar essa possibilidade de um desenvolvimento de TEPT à distância? Sim. Só que nesse primeiro momento é a mesma coisa. É claro que, poxa, você soube do teu familiar que está passando por esse problema, é claro que você vai ficar sensibilizado, você vai ficar fragilizado, vai ficar preocupado, etc, etc. Né? Mas pode ser que no futuro você também desenvolva, sim, como pode ser que não. Né? O que a gente precisa considerar nessas duas situações, tanto em quem está exposto ou para quem está acompanhando de longe, é a intensidade. Então, se de repente essas reações daqui a algum tempo, daqui 30 a 40 dias aproximadamente, elas se intensificarem e elas permanecerem, aí sim a gente pode considerar a probabilidade de um TEPT. Por enquanto, não. Né? Por que eu digo isso? Porque é esperado também que essas reações, elas vão diminuindo de forma gradativa, igual o seu filho, que você acabou de comentar, que sofreu um acidente. Então, logo nos primeiros dias, talvez até nas primeiras semanas, ele tinha essas reações, mas depois, provavelmente, essas reações diminuíram e foram se cessando. É a mesma coisa com as pessoas que estão lá, né, no local, enfim, ou quem está acompanhando aqui à distância, tá? É a mesma coisa. Então, é aguardar, né, esperar e principalmente se observar, né, se essas reações elas se intensificam. Então, isso é super importante considerar. É uma coisa que você falou que eu não tinha pensado nisso, é a possibilidade de alguém que está aqui, porque assim, eu não, pessoalmente, na minha região, na minha fábrica, eu não convivo com ninguém do Rio Grande do Sul. É muita gente do Rio de Janeiro, muitos de São Paulo, e tem peruano, chinês, tem um monte de coisa lá, mas eu não tinha cogitado essa possibilidade da pessoa viver esse estresse daqui.
né? Não sei, eu imagino que teve gente aqui no Japão que teve amigos que perderam tudo, eu imagino que tem brasileiro aqui no Japão que perderam parentes, pais, primos, né? Mas eu não tinha nem considerado essa possibilidade, né? Porque na minha cabeça tá tão difícil olhar o que tá acontecendo lá que não imaginei. E aí, como você está falando de uma questão de 30, 40 dias, mas de que existem reações que são esperadas, aí vem a curiosidade, e eu sei que tem um dos tópicos que você apontou aqui, veio primeiros socorros psicológicos, que é um termo que eu nunca ouvi desse jeito. Eu já ouvi sobre, sei lá, cuidado psicológico e primeiro socorro, mas para mim, primeiro socorro sempre é corpo, né? Curiosidade agora para aprender o que é isso, esse negócio chamado primeiros socorros psicológicos. E se você disse que é possível que a pessoa desenvolva esse transtorno daqui 30 a 40 dias, então a gente tem um buraco aí no meio onde precisa acontecer esse acolhimento, o que acontece aí no meio? Primeiro, o que é, né, o primeiro socorro psicológico, e nesse períodozinho inicial aí desse, sei lá, primeiro mês, 45 dias, 60 dias, o que acontece aí no meio? O que funciona aí do ponto de vista de acolhimento, sei lá, terapêutico, psicológico, não sei qual é o termo melhor para isso. Muito bem. Bom, quando a gente fala de primeiros socorros psicológicos, qualquer pessoa pode fazer isso, né? Não precisa necessariamente ser psicólogo. Os primeiros socorros psicológicos, eles devem e precisam acontecer de forma presencial. Então, é interessante falar isso porque nós moramos no Japão e nós moramos num país que, infelizmente, tem muitos terremotos, né? Isso é algo que, infelizmente, pode acontecer. Então, numa situação dessa, mediante tragédias, catástrofes, etc., o que aquelas pessoas, né, o que os vitimados precisam? Primeiro, de acolhimento. Então, os voluntários que forem lá para poder ajudar, eles precisam ter em mente que as primeiras providências precisam ser tomadas ali de imediato. Então, não é para ir para o local já pensando em fazer a terapia. Não. É acolher as pessoas e principalmente verificar o que elas precisam, né? Necessidades básicas, água, abrigo, atenção também com as crianças, com os idosos, animais e etc. É lógico, né, Carlinhos, que assim, uma coisa que a gente também precisa considerar, lógico, a gente vai se deparar, né, essas pessoas vão se deparar com vitimados extremamente fragilizados. Então, se eu me coloquei à disposição para poder fazer esses primeiros socorros psicológicos, enfim, eu também preciso ter essa consciência que, além do próprio cenário, que é triste, né, eu também vou me deparar com pessoas extremamente fragilizadas, tristes, né? O que elas precisam naquele momento, além desses cuidados básicos, né, de ter as necessidades básicas atendidas, precisam ser ouvidas. Então, você vai se deparar com pessoas, às vezes, com ideação suicida, né? O que seria essa ideação suicida? A pessoa, de repente, ela perdeu o filho, por exemplo, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino a dor absurda que deve ser diante de uma situação dessa. Então, diante desse cenário, pode acontecer, né? A pessoa com uma ideação suicida querendo se matar mesmo, sabe? Choro compulsivo, reações agressivas. Então, diante disso, várias coisas, né? Porque nós, seres humanos, nós somos uma caixa de surpresa. Então, pode acontecer uma infinidade de coisas. Além de o voluntário precisar cuidar e tomar as providências rápidas, meio que para ontem. Só que, para isso, ele também precisa saber quais são os pontos de apoio, né? Aonde que essas pessoas precisam ser levadas, né? Quais as providências, o que essas pessoas de fato precisam. Então, nesse primeiro momento, os primeiros socorros psicológicos precisa acontecer de forma presencial. Depois, aí sim, conforme eu disse, a gente considera a possibilidade de encaminhar para um tratamento estruturado psicoterápico. Mas nesse primeiro momento a gente precisa apagar o incêndio. É isso. Caramba, né? Minha cabeça aqui tá correndo, porque assim, é um universo tão grande, porque se você para pensar que tem até o cuidado com o cuidador também, né? A gente tá vendo o pessoal que tá fazendo socorro lá, tem gente que tá deixando, né? Porque fala, galera, pra mim já deu, já tirei muito corpo de criança, eu não aguento mais, eu preciso me afastar do socorro. Cara, é um negócio enorme. Mas eu vou trazer aqui pra conversa a Cláudia e o Renan, porque eu me lembrei de uma questão que quando teve o terremoto em 2000 e... Poxa, quando foi o tsunami? Renan, lembra aí pra mim, que eu tô com a minha... 2011. 2011, ok. Eu lembro que uma coisa que aconteceu,
que poucos dias depois do tsunami, os canais de televisão já estavam passando desenho, já retomaram os programas infantis, e um comentário que aconteceu por trás é de que eles perceberam que quando teve o terremoto de Kobe, eles passaram tanto tempo explorando imagens daquilo que eles perceberam que isso teve um impacto emocional muito negativo nas crianças. Teve uma geração que cresceu com um monte de problema por excesso de exposição. É porque quando aconteceu o terremoto, né, acho que a Janaína não estava aqui, todos os canais de televisão só passavam isso. Era a imagem do desastre o tempo todo do tsunami. 24 horas, todos os canais. E sinal de alerta o tempo todo. Era extremamente tenso. E parece que isso aconteceu em Kobe e eles perceberam que isso demais afetou muito negativamente o emocional das pessoas. Então, para aliviar a carga das crianças, que estão lá também, mas todo mundo no Japão ficou muito tenso, eles retomaram essa transmissão normal dos programas infantis para tentar descomprimir, porque muita escola parou de ter aula, teve um problemão, né, e para ajudar. Mas por que eu lembrei disso e por que eu quero provocar um pouco aqui a Cláudia e o Renan e ouvir a opinião deles? É o momento onde está todo mundo na internet tentando gerar mobilização, né? E existem trocentas mil maneiras de você gerar essa mobilização. E uma das maneiras, como a gente trabalha com audiovisual, que é YouTube, que é Instagram, é TikTok, é você explorar imagens, é você escolher uma determinada imagem, dependendo do tipo de comunicação, quanto mais, sei lá, triste, quanto despertar sentimento, você gera mais engajamento, né? Você está produzindo conteúdo na internet, você quer isso. Mas aí eu ouvi da Cláudia e do Renan, como é que vocês têm lidado com isso nesse momento? Né? Eu sei que o perfil de vocês trabalham com temáticas variadas, mas a gente tem aí essa intenção de alguma maneira contribuir enquanto produtor de conteúdo, gerando uma mobilização. Como é que vocês se posicionam nisso? Como é que vocês encontram uma solução que vocês entendem que é respeitosa e ao mesmo tempo vai tocar a emoção dos seguidores de vocês? Como é que vocês encontram esse lugarzinho de respeito e de movimento ao mesmo tempo, para, enfim, a gente ser acolhedor na nossa comunicação também. A Cláudia, primeiro as damas, vamos começar com as damas. Diz aí, Cláudia, como é que você encontra esse lugar, como é que você tem resolvido essa questão na tua comunicação, como que é para você isso? Pois é, o meu trabalho, a minha comunicação é baseado nesse tipo de responsabilidade. Quando eu falo de educação midiática, que é educação para o uso consciente e responsável das mídias, a gente fala sobre responsabilidade, sobre você existir de forma consciente na internet. Isso também está muito ligado a direitos humanos, porque uma vez que você comunica bem, você consegue salvar melhor, acolher melhor, você consegue informar melhor, né? Não só a audiência como produtora de conteúdo, mas também casos específicos como esse que a gente está falando, de tragédias, de desastres, né? Porque existe sim, pelo menos da minha parte, eu não consigo desassociar, é junto, né? A responsabilidade com tudo que eu estou falando, que eu estou compartilhando, que eu estou produzindo de conteúdo, seja ele referente à tragédia do Rio Grande do Sul, ou referente a uma receita de bolo. Com todo respeito, eu não estou comparando aqui, que fique bem claro, a gente sabe que é um momento extremamente crítico, o sofrimento das pessoas, mas o meu trabalho e a minha visão enquanto produtora de conteúdo e jornalista também é a responsabilidade dessa produção de conteúdo em tudo, de receita de bolo, de pedido de ajuda, de acolhimento, de indicação, tudo sim você tem que saber a origem, você pelo menos precisaria saber o que você está passando para frente, o que você está divulgando. E no momento de crise, eu tive na pandemia no Brasil, eu passei por isso, e como foi difícil, porque quando você tem a emoção ligada, e a psicóloga pode falar muito melhor, né, do que eu sobre isso,
você tem uma questão de você não conseguir segurar a emoção, e você quer divulgar, e você quer falar, você quer participar, e você toma partido, e aí eu venho, né, com toda a experiência, não só do jornalismo, que tem aquele caminho que faz a informação, mas a educação midiática mesmo, de você, eu sempre falo, né, nas oficinas, tal, eu sempre falo, gente, ó, respire antes de compartilhar, porque no caso de tragédia, a gente infelizmente encontra pessoas com excelentes intenções, mas infelizmente a gente também lida com pessoas com outras intenções que não ficam claras, ou intenções ruins mesmo. E mais, como produtora de conteúdo, a gente sabe que uma notícia ruim, uma desinformação, uma fake news, tudo gera ganho, tudo gera dinheiro, ganho mesmo. Então, eu acredito nessa existência consciente da internet. Então, eu não consigo desassociar, né? Enquanto jornalista, enquanto produtora, né, e pesquisadora dessa área de educação midiática, não dá mais para existir achando que internet é terra de ninguém. Então, quando a gente passa por um momento desse, seja aqui no Japão, terremoto, ou outras tragédias, a quantidade de informação que a gente recebeu no Brasil, eu não vi televisão. Eu não vi, eu falei, não, isso não é dessa forma, não se conduz dessa forma, né? Mas essa visão crítica, a gente sabe que ela precisa ser exercitada, ela precisa ser mostrada para as pessoas, que nem tudo que está ali é verdadeiro. Então, ó, respira, né? Primeiro, vamos compartilhar, vamos entender, ou não compartilhar, ou não comentar. Isso também ajuda no momento de tragédia, quando você não espalha o pânico, quando você não espalha o desespero. E aí você também contribui, sim, como cidadão digital, né, para aumentar a comunicação verdadeira, para aumentar a comunicação que efetivamente vai ajudar as pessoas, que é o nosso principal objetivo, né? É isso. Antes da gente ouvir o Renan, a gente tem o WhatsApp, eu acho que é a rede social mais utilizada no Brasil, né? A gente às vezes não percebe, né? A gente fala que é um aplicativo de mensagens, mas o WhatsApp ele tem ferramentas que colocam ele na categoria rede social. E como ele é um aplicativo muito leve, mesmo pessoas que têm pacote de dados pequenos no Brasil usam essa rede social, tem os stories, tem comentário, tem um monte de coisa que dá para fazer dentro do WhatsApp. Mas é também uma questão que tem sido um problemão no Brasil e no mundo, né? Porque você recebe uma mensagem de alguém confiável, fala, pô, se a pessoa é confiável, eu gosto dela, eu acho tão legal ela mandou para mim, vou mandar para os outros. E aí a informação é ruim, mas a pessoa que te mandou é legal, né? Você sabe, legal. Eu confio nela, então se ela mandou é verdade, né? Está na internet é de verdade. E isso é um problema, eu estava vendo notícias hoje de como está tendo, inclusive, falha na comunicação interna lá dos governos do estado, das prefeituras. Isso está gerando um problemão com coisa que está chegando, está saindo, divulgação de número de Pix errado e o pessoal depositando dinheiro. Teve uma conta lá que foi colocado, foi uma conta certa, só não divulgaram direito quem ia gerir, como é que ia ser feito fiscalização e tal, mas levantaram 100 milhões de reais na conta. É muita grana. Então, se você joga um Pix e de repente erra um número, seja intencionalmente ou não, pode gerar um problemão. Esses negócios caem na internet, for crescendo, vira uma bola de neve e a gente não sabe onde vai parar. E tem aqui, né, uma nota, né, da Janaína do que a gente não fazer diante dos vitimados. Então, essa questão de ficar jogando essas coisas na internet também me preocupa também. E aí, Renan, você, um homem, produtor de conteúdo, viajante, como é que você tem se posicionado? Como é que isso tem te tocado? Como é que você toma as suas decisões? Legal, Carlinhos. Fui anotando aqui conforme vocês iam falando para não esquecer Meu nenhum Deus ponto do céu, tá importante, né? arrolado. Eu vou fazer um resumo, tá? Assim, quando eu morava no Brasil, vou ter que voltar um pouquinho no tempo, né? Eu tinha uma banda no Brasil, eu tive uma banda por 15 anos, né? De uma banda de rock, e a gente abordava temas muito profundos, e eu era uma pessoa muito ativa com tudo que acontecia.
todos os dias, todas tipo de tragédia, tipo de assunto de corrupção, tudo isso a gente trazia não só como banda, mas eu como artista e criador de conteúdo também trazia isso para as minhas redes sociais. Eu era uma pessoa muito ativa, né? E isso até a época que teve a pandemia, Uhum. isso, né? Muito conteúdo, muita coisa sendo jogada na internet e eu também ainda muito ativo. Só que aí eu comecei a me esbarrar com um novo tipo de situação na minha vida que até então não tinha esbarrado e que talvez seja um papo para um outro vídeo, mas existem muitos haters, né, como a gente sabe, e eu comecei a receber tipos de comentários que isso começou a mexer muito com a minha cabeça também, né? Então, às vezes eu me sentia culpado de estar divulgando determinada informação, determinado dado, me expor de tal forma, e recebia muitos comentários negativos, e aquilo começou a também afetar a minha imagem como criador de conteúdo. Então, eu comecei a me portar de uma forma diferente. Claro que defendendo temas que eu acredito, assim como a gente conversou um pouquinho antes aqui de começar a live, né, no Maio Laranja, e coisas que fazem parte das coisas que eu vivi e do que eu sou hoje. Uhum. Porém, eu passei a ser muito mais criterioso nas coisas em que eu divulgo frente a tragédias, com esse cuidado, né, de tudo que a gente está aqui conversando, né, de vídeos que, poxa, pode expor uma família, né, alguém que a gente perdeu um parente, pô, a gente vai expor isso na internet, ou a gente vai... Então, hoje eu penso muito, muito, muito antes de divulgar, de compartilhar qualquer tipo de informação, né? E assim eu tenho me portado desde a época da pandemia. São coisas pontuais e que eu vou direto à fonte e estudo muito bem para saber se essas informações são verídicas, para que isso minimize não só a gente espalhar esse tipo de informação, como também um reflexo de nós, como também criadores e pessoas, né? Nós somos, antes de qualquer criador de conteúdo, enfim, de qualquer profissão, nós somos seres humanos. E eu acredito que se a gente se portar dessa forma e a gente ter essa empatia pelo próximo, a gente vai ser muito mais criterioso no momento de divulgar um conteúdo, porque a gente vai saber, enfim, a consequência que isso pode trazer para o nosso coleguinha do lado, né? Nesse caso, do outro lado do mundo. Então, hoje eu tenho me portado desta forma. É isso. Esse é o que eu penso hoje. Tá vendo, Janaína? Bater palminha pra esse povo, tá vendo? A gente chama porque a gente sabe que vai sair pérolas, pérolas, pérolas. Janaína, tem um monte de coisa boa aqui na tua lista. Por exemplo, o preparo emocional e operacional. É interessante pensar nisso. Tem um outro tópico interessante aqui, que é a questão da diferença entre a intervenção breve pós-evento traumático e psicoterapia, que a gente vai desenvolver um pouquinho, que eu acho que é legal também, né? Mas uma coisa que eu pensei em a gente conversar primeiro e ver se você concorda, se acha que é um bom caminho, como a gente está falando do que não fazer, por exemplo, na comunicação digital, que queira ou não queira, você está expondo vítimas ou pessoas que são próximas da vítima a um volume imenso de informação, e a gente pode acabar sendo indelicado, expondo alguém de maneira intencional ou não, e isso também vai ser ruim, mas como a gente falou isso na questão midiática, e você falou que pode ter uma pessoa que vai desenvolver, né, essa questão do transtorno pós-traumático até perto da gente, porque perdeu alguém lá e vai desenvolver esse transtorno aqui, o que não fazer diante dos vitimados? Acho que eu vou propor esse caminho, se você concordar, da gente falar primeiro o que não é legal, e aí depois a gente vai desenrolando esses outros tópicos que você propôs pra gente, que eu acho que é bem interessante, sobre o que tem que ser feito da forma presencial, o que é esse preparo emocional e operacional, enfim, mas quando você fala aqui, né, que tem coisas que a gente não deve fazer diante das vítimas, dos vitimados, o que seria isso, né? O que não é legal? Muito bem, excelente pergunta. Bom, o que acontece? Diante do cenário, né, que as pessoas estão vivenciando, muitas vezes, né, as pessoas elas tendem a fazer alguns comentários
E às vezes as pessoas fazem comentários, lógico que não é na maldade, né, é no sentido de ajudar, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, quando eu me refiro a essa questão dos comentários, do falar, não é só, essa regra não é válida não só, obviamente, para quem está atuando ali de forma presencial, mas para quem está à distância também. Então, por exemplo, se eu estou conversando com alguém, né, sei lá, via WhatsApp, ou se eu estou mandando alguma mensagem mediante a esse cenário, a primeira coisa que a gente precisa evitar, né, é não perguntar para a pessoa, não pedir para a pessoa relatar o que aconteceu. Nós já sabemos o que houve. Tá? Então, perguntar para a pessoa, olha, me conta tudo o que aconteceu, isso é péssimo, porque provavelmente isso pode sim desencadear um TEPT nessa pessoa. Agora, o diferente é, se a pessoa quiser falar, quiser contar para você, é outra história. Ela tomou a iniciativa de falar. Então, essa regra é válida não só, repito, não só para situações presenciais, mas por telefone e também por mensagens. Tá? Agora, o que você pode fazer, né? Você, enquanto voluntário ou quem está à distância, se colocar à disposição para ouvir o outro. Esse é o acolhimento que a pessoa que está passando por esse problema, por essa catástrofe, né, nesse caso, precisa. Então, esteja disponível para ouvir. Né? Uma outra coisa também muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado é com aquela positividade tóxica. Né? O que seria essa positividade tóxica? Falar para a pessoa, olha, vai ficar tudo bem. Dê graças a Deus que poderia ter sido pior. Né? De repente, sei lá, vai ficar tudo bem, ou sabe, esses comentários que não ajudam, né? Primeiro que é lógico que a gente deseja que as coisas fiquem bem, né? Mas a gente não tem como saber, né? Ninguém tem bola de cristal. Então, nesse momento que a pessoa precisa, não é desses comentários, porque quando você fala para a pessoa, diante de uma dor dessa, olha, agradeça a Deus, né? Porque você está viva, por exemplo. Agradeça a Deus, por exemplo, que não aconteceu nada com a tua família, você poderia ter perdido alguém, por exemplo. Eu estou só exemplificando. O que acontece numa situação dessa? Você está invalidando a dor do outro. Parece que não, mas você está invalidando a dor da pessoa. O que a pessoa precisa naquele momento? Mais uma vez falando, ela precisa ser acolhida. Então, a pessoa ela precisa, primeiro, externalizar essa dor. Ela precisa chorar. Então, essa coisa de pegar e falar, olha, não chora, não fica triste. A pessoa ela tem que chorar. A pessoa ela tem que ficar triste, sim, porque afinal de contas, ela está passando por uma tragédia. É uma situação extremamente complicada, complexa, dolorosa. Então, ela precisa externalizar essa dor. Então, falar para a pessoa, independente se é presencial ou à distância, não chora, né? Tudo vai passar, ou qualquer outra coisa assim nesse sentido, você só está invalidando a dor do outro. Né? Isso é muito importante a gente considerar. E uma outra coisa também, né? Se você se colocou à disposição para poder acolher, esteja 100% disponível a isso. Né? Por que eu digo isso, Carlinhos? Porque a gente não percebe, né? Isso é inconsciente. Mas, por exemplo, tem muita gente que se incomoda, às vezes a própria pessoa não sabe disso, né? Mas tem muita gente que se incomoda com o choro do outro. Então, o fato de você virar para a pessoa e falar, não chora, é como se você estivesse jogando um balde de água fria na cabeça da pessoa. Porque a pessoa, ela precisa chorar naquele momento. É lógico que, poxa, a pessoa né, faz isso não é pela maldade, claro que não, porque você não quer ver a pessoa que você ama, que é especial na tua vida, sofrer. Porém, pedir para a pessoa não chorar é complicado. Então, deixa a pessoa chorar. Janaína, mas e se eu não aguento, né? Eu fico triste. E se eu quiser chorar também, chora. Você é ser humano. Você está demonstrando empatia. Não tem problema nenhum de você chorar. Né? Mas simplesmente pedir para a pessoa parar de chorar, não ficar triste, não ficar pensando nisso, ou qualquer outro tipo de comentário nesse sentido, não é legal. Eu não recomendo, não sou eu que estou falando isso, né? De acordo com estudos, de acordo com, enfim, isso não é legal, isso pode sim acarretar outros problemas, né? E também não interromper a pessoa, deixa a pessoa falar, né? Não corte a pessoa, né? A pessoa precisa falar, precisa expor, é a necessidade que ela tem naquele momento. Né? E aí o que você pode fazer, até para poder demonstrar que você prestou atenção, que você está lá 100% com uma escuta ativa ali.
junto à pessoa que você conhece. Você pode resumir, por exemplo, o que a pessoa te disse e devolver para ela, né? Porque daí ela vai ter a sensação que, poxa, tudo aquilo que eu disse, a pessoa prestou atenção, né? Não foi em vão. Então, parece bobagem, mas tudo isso que eu estou falando é tão importante, né? Às vezes, as pessoas têm aquela sensação que, mas eu não fiz nada, eu só ouvi. Mas o que a pessoa precisava naquele momento era justamente isso. Ela só precisava que você ouvisse. Tem gente que comenta que se mete nesse tipo de situação, que a pessoa vem, fala, a pessoa, cara, é uma situação tão complexa que eu não conseguia dizer nada. Aí a pessoa chegou no final e falou obrigado e foi embora. Você me ajudou. Eu falei, eu não consegui nem falar nada, porque eu não tinha o que falar, eu não tinha repertório para falar nada. E a pessoa falou, cara, obrigado, tá precisando disso. Tá bom? Exatamente, é isso que ela precisa. Isso é um acolhimento. Então não precisa ser psicólogo, né, para poder fazer isso. Mas só que assim, esteja preparado para também. Tem aqui a questão do preparo emocional. Isso. E uma coisa que eu aprendi com terapia, lendo, ouvindo discussões a respeito, que a gente não se dá conta de quanto a gente é produto das nossas experiências e da nossa história, né? O Renan citou, né? Falou, tem aí o Maio Laranja, e o quem eu sou hoje tem a ver com a minha história, tal. Ele trouxe um pouco desse tempero no comentário dele. E não sei se em todos os países é assim, mas me parece que no Brasil a gente não é muito treinado para ouvir. A gente é muito treinado a dar conselho, né? A falar. A gente no Brasil, a gente invalida a raiva. A pessoa tá com raiva, não, é feio, não pode. Pô, raiva tem todo o seu papel importante, né? Quando alguém luta por direitos humanos, às vezes é movido pela raiva, não é uma raiva que vai destruir nada, é uma raiva que vai lutar contra a injustiça, né? Uma energia boa, apesar de ser um sentimento que a gente dá nome de sentimento ruim, né? Não, chorar é ruim. Homens não choram, isso né? Que eu ia falar, homens não choram. E aí a gente tem, né, não quer, sei lá o que, não sei, joga poeira pra cima, dá a volta por cima. A gente tem essas frases prontas na cultura. Poeira, dá a volta por exato. E esse que você tá falando de invalidar a dor do outro, e eu tô aqui quietinho, assim, com a cabeça rodando, porque, cara, isso é sério, né? Às vezes a pessoa foi assim, fala assim, nada, só era 15 minutos só que ela ia ficar falando, enchendo minhas paciências, mas a gente não tem noção do impacto ou do estrago que a pessoa ser privada de expressar isso pode gerar, porque eu ouvi uma vez uma ilustração, eu achei muito interessante, né, e os meninos aí, a Renan, a Cláudia, quando quiser interromper, tá, gente, pode levantar o dedinho, trazer consideração, vocês não estão de castigo não, tá, eu tô falando aqui, né, mas fiquem à vontade para trazer suas considerações. De que, em especial, vou colocar aqui a raiva, né? A raiva como energia, né? Uma energia que, se você não canaliza ela do jeito bom, ou você vai destruir alguma coisa, ou você vai agredir alguém, ou você vai deixar isso implodir dentro de você. E me parece que esse tipo de situação onde tem uma dor muito grande, se a pessoa também não canalizar isso de maneira saudável para expressar, para essa questão parece que é uma ressignificação forçada, né? Quando o outro quer dizer para você como é que você tem que se sentir, não é você ressignificando a sua dor, é o outro dizendo para você como é que você tem que sentir a sua dor. E às vezes o que pesa para um não pesa para outro. É difícil isso também, porque é subjetivo, né? Aquilo que foi terrível para uma pessoa, a outra pessoa consegue, parece que leva de boa, né? E a gente não é muito treinado para isso, né? Eu tô vendo aqui a frasezinha, né? Preparo emocional e operacional, que eu imagino que tem a ver com quem tá lá atuando, e você depois me esclarece se é isso mesmo ou se eu entendi errado, mas pensando assim, pô, tô aqui, uma pessoa veio desabafar comigo, eu não sei, cara, se eu saberia lidar com isso com todas as pessoas. Eu acho, olhando daqui, que o tipo de maneira com que eu tenho empatia com a dor do outro, eu acho que eu não teria condições de estar lá no Rio Grande do Sul fazendo isso. Eu consigo fazer isso aqui à distância, promovendo um conteúdo que pode chegar em alguém, e esse alguém está preparado para fazer isso. Eu não sei, eu julgo que hoje que eu não teria estrutura para estar lá fazendo o que o povo está. Assim, me parece que é uma posição madura também, você vê, cara, desculpa, eu não dou conta de lidar com isso, que tem até o pessoal que produz conteúdo agora, tem os alertas de gatilho, gente, esse programa terá cenas de violência, que é assim, você avisa, pessoal, olha, se você é sensível, melhor não vai daqui pra lá que pode dar ruim, né? E eu acho que é importante isso. Cara, desculpa, falei e fui indo, né? Mas é que Carlinhos, sério desculpa, isso. Manda, Renan. Desculpa interromper. Não interrompa não, você tá aqui pra falar. Podcast é isso, manda ver.
Eu acho que você precisa fazer um corte dela falando aí da questão da gente, quando a gente, como fala, que ela falou, ignora a dor do outro, né? Eu acho que todo mundo precisava escutar isso, cara. Nossa, como a gente faz muito isso, né? Todo dia. A gente invalida a dor, o sentimento do outro, e a gente tem essa mania, né? Eu falo a gente porque eu acho que o brasileiro tem muito isso enraizado, né? Eu aprendi muito isso quando eu vim para o Japão, acho que eu também tinha muito disso, né? A gente fala, pô, a pessoa fala, eu tô com um exemplo bobo, né? Eu tô com frio. Aí você chega e fala, nossa, mas eu tô com frio que eu acho que eu vou pegar uma pneumonia. Sabe? Eu tô com fome. Aí você chega e fala, nossa, eu comeria, sabe? Você tá sempre diminuindo o sentimento do outro. Eu acho que essa colocação foi perfeita. Você precisa fazer um corte disso e a gente precisa impulsionar para o Japão inteiro. E eu acho que a segunda coisa que a gente poderia muito aprender com o Japão, essa coisa de ouvir, né? E eu falo porque também me coloco nessa posição de que eu aprendi muito quando eu veio para o Japão. Essa questão do japonês estar falando com você, ele fica às vezes até fazendo aquele sonzinho, né? Que às vezes a gente fica, meu Deus do céu, eu tenho que falar rápido porque me dá uma agonia, né? No começo a gente fica eu tô aprendendo essas interjeições, é verdade. Assim, E a gente, no começo, eu ficava assim, meu Deus, eu preciso falar rápido porque o japonês quer que eu fale rápido. Só que hoje, se a pessoa não faz isso, a sensação que eu tenho é que ela não está dando a mínima porque eu estou falando. E quando eu tive essa experiência recente no Brasil, que eu voltei agora no final do ano, a primeira coisa que um brasileiro faz quando a gente começa a falar com ele, ele pega o celular e fica assim, né? Aí fica assim. E aquilo dá um... Meu Deus do céu, você fala, meu Deus, eu vou parar de falar, porque essa pessoa desligou, né? Então, eu acho que assim, a colocação foi perfeita e a gente precisa muito, muito prestar atenção nesses detalhes, porque isso pode fazer total diferença na vida de alguém. Quando a gente ouve, né? Existe a diferença entre escutar e ouvir, né? Você, né? Presta atenção no que a pessoa quis dizer, internaliza aquilo e diz coisas que vão agregar na vida dessa pessoa. Desculpa atrapalhar, mas eu achei Você incrível. não tá atrapalhando, garoto. Você tá aqui para falar o que você sabe, o que você viveu. Você tá aqui para isso, né? Não se sintam constrangidos de invadir, não. O podcast é assim mesmo, tá, gente? Aqui, o meu podcast é informal, não tem cara de entrevista. Eu sei que vocês estão aqui pela primeira vez. É isso aqui. É do mesmo jeito que a gente tava lá no Gebra brincando, é aqui, tá? O tema é sério. Mas a gente, eu sempre gosto de tratar com leveza, com liberdade, porque é isso que você falou, né, de falar com o telefone na mão. Cara, a gente faz muito isso hoje, muito, 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 isso é sério mesmo. E aí, eu também não posso deixar de fazer a minha pontuação, porque quando você abraça a comunicação, e você entende que o outro precisa falar, que é o lugar dele, você passa a respeitar esse lugar, porque a comunicação, ela também é um choro, ela também é um silêncio, ela também é um abraço, ela também é tudo que o corpo grita, né? Então, quando você começa a prestar atenção nas pessoas, na forma como a pessoa está, se ela está encolhida, se ela está expandida, você também entende melhor as reações das pessoas, você faz uma leitura mais consciente, você se entende melhor como existir e ajudar, e acolher. E não quer acolher, não quer ajudar, ok, tem uma atitude de respeito quando você fala assim, eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui. Exatamente. E você não está com o celular na mão, como realmente a gente tem o hábito, né, enfim, isso daí também é conversa para um outro encontro. Então, quando a gente transforma e traz de volta esse poder maravilhoso da comunicação, porque a comunicação é um direito humano, né? Assim como a educação, a vida, são condições para a vida saudável emocional do ser humano. Então, quando você compete, como você falou, né? Como você compete, eu estou com uma dor aqui no olho. Nossa, eu estou com uma dor enorme que eu acho que meu olho vai sair.
Como assim? É uma disputa de dor? Não, vamos fazer o contrário. Vamos fazer o movimento da escuta ativa, de falar assim, nossa, é mesmo? Eu passei por uma grande questão de saúde há alguns anos atrás. E eu achei interessante, porque quando eu comentava com as pessoas o que eu estava passando, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, o meu tio morreu. E eu falava assim, nossa, meus sentimentos, mas eu não vou morrer não, tá? Entende? E aí a pessoa levava um choque, né? E aí ela falava assim, não, desculpa, não foi minha intenção. Eu falei, não, eu sei que não foi a sua intenção. Mas vamos perceber como é que a gente existe enquanto comunicação. Né? Também a responsabilidade que você está fazendo. Né? Então, eu estou aqui, mas eu estou olhando para vocês aqui pela câmera, olhando nos olhos. Eu não posso te dar atenção agora, então vamos fazer o seguinte, vamos reservar um horário, e eu converso, e a gente conversa. Eu sei que a vida está corrida, eu sei que a gente tem muitas atividades, mas quando a gente percebe que o ser humano continua sendo o principal elemento disso tudo, a gente tem tempo e a gente começa a ver melhor, a gente começa a perceber melhor, e é isso também que a comunicação traz. Quando você entende que não é só falar, não, é entender, é escutar, é uma escuta participativa, acolhedora, você mostrar realmente que você tem interesse no que está sendo dito. É isso, a comunicação ela tem uma potencialidade de ajuda, né, de acolhimento, como a gente também vê que tem o outro lado, né, de destruição, de destruição de reputação, ou como você falou, de destruir, estava te prejudicando psicologicamente. Né, o conteúdo de ódio, o conteúdo de falar assim, mas de descrédito, né? Como a gente desacredita do outro, com uma facilidade tão grande, na verdade. Imagina a gente direcionando tudo isso para uma comunicação construtiva, uma comunicação não violenta, né? Uma comunicação de acolhimento. Só acho. Boa. Eu só acho isso tudo. Janaína, tudo que a galera tá falando aqui, no dia a dia, no popular da coisa, a gente pode usar a expressão, que eu imagino que é mal usada, mas a gente usa assim mesmo, que é, que fizemos, olha, isso aqui foi terapêutico, né? Eu sei que como terapeuta, né, profissional, você vai poder dizer por que essa informação não é legal. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem um dos tópicos que você sugeriu aqui da gente conversar, que é a diferença entre uma intervenção breve pós o evento traumático e uma psicoterapia. E no popular, a gente fala que atitudes como essa que o Renan pontuou, que a Cláudia pontuou, a gente costuma dizer, nossa, isso é terapêutico. E traz um pouquinho pra gente se esse é um uso legal dessa palavra e se não é, mas pelo seu sorriso já me parece que não é muito bom, não? Para quem tá ouvindo no Spotify vai poder ver depois, mas para quem tá ao vivo aqui acompanhando os bastidores da gravação já dá para ver que houve um incômodo quando eu trouxe, olha que horrível, quando eu trouxe, né, essa expressão dessa maneira. Mas qual que é a diferença desse momento que eu imagino que essa intervenção breve poderia colocar essa escuta ativa dentro desse momento, né? Tem o seu papel, talvez, imagino que sim. Mas qual que é a diferença disso que a gente está falando aqui, de sentar, de ouvindo, de saber falar no momento certo e calar no momento certo, e de uma psicoterapia mesmo, né? Que a gente fala isso aqui foi terapêutico, mas o que é terapia mesmo? Qual que é a diferença dessas duas coisas, desse gesto humano para uma psicoterapia? Não sei se eu confundi mais a pergunta. Não, deu para entender perfeitamente. Com relação a essa questão de uma intervenção breve, né? Por exemplo, de forma presencial, chegar no local, conforme eu comentei, e de repente o voluntário já verificar, já visualizar, por exemplo, alguns comportamentos onde a pessoa precisa ali de um acolhimento. Então, nesse primeiro momento, é isso que vai ser feito, né? A escuta é o acolhimento, às vezes é o abraço, enfim, é isso. Isso é uma intervenção rápida, breve, né? Não dá para fazer uma psicoterapia ali.
Quando a gente fala de um tratamento, de uma psicoterapia, de algo mais estruturado, aí é ou de forma presencial no consultório ou online. Então, o que acontece com os pacientes que desenvolvem o TEPT? Existem profissionais, né, que são especializados em tratar traumas. Então, dentro da psicologia, existem diversas abordagens. Então, a abordagem que eu atuo é a psicanálise, mas existem profissionais que atuam principalmente, que têm conhecimento bem aprofundado para lidar com traumas. Então, você vai tratar de forma pontual, né, aquela questão, e aí dura um período X de tempo. Quando você mencionou a questão, sei lá, estou conversando com alguém, é terapêutico, o tipo de comportamento que eu tive é terapêutico, etc, etc. Às vezes, Carlinhos, vou ser bem sincera com você, às vezes conversar com um amigo, desabafar com um amigo, pode ser terapêutico. Por quê? Porque falar é terapêutico, né? A gente, de uma certa forma, quando o paciente fala, quando ele procura alguém para poder desabafar, é uma catarse que está sendo provocada naquele momento. É lógico que assim, não é uma terapia, mas às vezes o que a pessoa está precisando naquele momento é de uma escuta. Então, quantas e quantas vezes, talvez já deve ter acontecido com vocês, de pessoas terem procurado vocês para falar assim, olha, eu preciso conversar. Aí a pessoa foi, falou, igual você mesmo disse agora há pouco, estou mais aliviada. Estou me sentindo super bem. Aí você fica com aquele ponto de interrogação. Meu Deus, mas eu não fiz nada. Você fez, você ouviu. Olha como o ser humano é carente, conforme vocês disseram agora. Olha como, infelizmente, muitas vezes, a pessoa precisa disso, a gente não percebe, né? A gente acaba falando dos nossos problemas, né? Ao invés de deixar o outro falar, sendo que o que a pessoa precisa naquele momento é isso. Então, falar é terapêutico. Claro que o amigo, o que ele vai fazer? Ele vai aconselhar, né? Enfim, porque ele quer que você resolva aquele problema, ele quer te ver bem, ok. Agora, na situação de terapia, por que funciona, né? Porque eu escuto, eu vou ouvir, e principalmente não tenho julgamento. Então, por mais que eu diga para vocês que conversar é terapêutico, tem um tom de julgamento da outra parte, né? Às vezes com algum tipo de comentário, às vezes com algum tipo de comportamento. Tem, porque somos seres humanos. Agora, na situação de terapia, não. Então, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, você pode falar o que você quiser, né? O meu papel aqui não é julgar. E a gente não vai dar conselhos, como numa conversa com um amigo. A pessoa vai descobrir por ela o que ela deve fazer, qual o caminho que ela deve seguir, né? O que ela precisa para aquela situação. Então, a gente pode orientar, mas nunca aconselhar, né? Agora, existem outros recursos também que podem ser terapêuticos, né? Sei lá, estou estressado. Eu, sei lá, vou fazer atividade física. Nossa, pode ser terapêutico, entre aspas? Pode. Por quê? Eu peguei aquela minha energia, né? Eu estava super estressada, eu estava irritada, e aí eu canalizei no esporte. Eu fui lá, fiz uma aula de boxe, eu fiz uma corrida, eu fiz uma musculação, sei lá, de uma certa forma, é uma maneira que algumas pessoas também encontram de poder dar uma extravasada nessa energia. Você me lembra algo que eu ouvi uma vez de uma família, que eu não lembro se a família tinha 2 ou 3 filhos na idade ali da pré-adolescência para adolescência, e a esposa entrou num processo de câncer, teve que fazer um tratamento quimioterápico, era difícil e tal. E eu tive contato com esse marido, e ele contou um conselho que ele recebeu, eu não lembro se do médico dela, se do terapeuta dele, eu não lembro direito de onde veio. Mas ele que falou que foi algo que o ajudou, porque você falou dessa energia, né, de talvez você tem que gastar no esporte para que seja positivo. E no caso dele, ele falava, cara, é uma situação tão difícil, porque assim, a minha esposa era o meu ponto de apoio. E agora eu tenho que ser apoio para ela e me falta um apoio. E eu tenho que ser um ponto de apoio para os meus filhos. E ao mesmo tempo eu me sinto frágil às vezes. E tá tendo a quimioterapia, né? A quimioterapia é um negócio que judia da pessoa, é pro bem, mas é pesado. E a pessoa emagrece, cai cabelo, e a pessoa fica triste, e você tá querendo ajudar e você se sente impotente. Ele fala, cara, isso me dava uma sensação de raiva, porque eu quero o bem dela e eu não conseguia resolver. Essa impotência gerava uma raiva. Aí a pessoa falou, o conselho que ele recebeu, eu não sei se foi do terapeuta, falou, olha, faz uma atividade física
que você vai sentir que você vai botar muita força, que você vai queimar energia para você botar para fora isso. Aí ele falou, sabe como eu resolvi isso? Comprei um taco de beisebol de alumínio, aí eu ia pra praia, e lá na praia eu ia, pegava um livro, fazia uma meditação dentro da espiritualidade que ele professava, aí eu andava lá com o pé na areia, aí eu tirava esse bastão de alumínio, pegava um toco que tinha na praia lá, eu espancava esse toco, eu batia, pra descarregar esse sentimento ruim e voltava pra casa e ia lá cuidar dos meus filhos. Era engraçado, né? Que pra algumas pessoas pode assustar, mas então, ele não tava se agredindo, não tava agredindo a família, não tava agredindo ninguém. Era um toco velho que tava lá, eu pegava esse taco, nesse negócio de alumínio, eu espancava esse toco, botava pra fora todo esse sentimento ruim de angústia pela situação. E aí eu conseguia fazer a catarse e voltava pra casa. Meus filhos iam pra escola, eu limpava a casa, visitava minha filha no hospital. Me assustou quando eu ouvi, mas falei, cara, é um conselho, lógico, né? Ele não podia sair batendo na casa, mas ele achou um pedaço de toco velho lá na praia, que foi como ele conseguiu gerir essa energia, porque eu fico imaginando, imagina se você dá o conselho pra essa pessoa, não, você precisa ser forte, você não pode ser assim. E o Isso é cara péssimo. e deixa implodir isso, imagina como come a pessoa por dentro, né? Exatamente. Mas eu só queria abrir um parênteses aqui. Tudo isso é extremamente importante, claro, canalizar essa energia, porém, se a pessoa tiver a possibilidade, a oportunidade e dar esse presente para ela para fazer a terapia, fica sensacional, fica perfeito. Aí fecha com chave de ouro, né? Pode ser um recurso, ok, que ele utilizou, que foi sensacional, porém, vamos cuidar dessas emoções, né? Vamos se conhecer, né? Vamos saber quem é esse ser que habita aqui dentro, né, de cada um de nós, isso é importante também. Vou fazer uma observação. Manda aí, Cláudia. Eu sou daquela que eu acho que a terapia tem que começar no berço. Oh! Eu sou a favor da terapia no berço. Quando a gente se conhece, a gente se ouve, quando a gente se entende melhor, a gente vive melhor, a gente existe melhor, a gente toma melhores decisões. Então, olha, eu sou aqui, ó, carteirinha aqui, sou adepta e a favor e levanto bandeira mesmo para terapia no berço, sabe? Eu não tenho problemas, eu não preciso de terapia. Faça terapia. Faça terapia. Faça terapia. Porque se você está falando que não tem, tá falando isso. Quando eu escuto isso. E eu acho isso libertador, porque a gente também vai de encontro contra um preconceito que as pessoas falam assim, não, eu não faço terapia porque eu não sou maluco. Sim, você é. Sim, nós todos somos. Para viver no mundo de hoje, para você existir da forma que a gente às vezes precisa existir, você precisa ter um certo grau de alguma anormalidade. Então, se trate, vá na terapia. Aqui, ó, levanto a minha plaquinha sim, porque precisa. Abrace, isso não é fraqueza. Pelo contrário. Eu passei... Pelo contrário, é quando você se enxerga e fala assim, eu preciso de ajuda sim. Eu vou fazer isso para eu me sentir melhor sim. Eu vou atrás do meu bem-estar emocional sim. Né? Isso é você exercer tudo, o ser humano. Então, eu sou a favor do berço aí na terapia. Dá medo, né, Janaína? Dá medo. Eu acho que a gente se sente inseguro de entrar num processo terapêutico. Eu tenho parceria, né? A Janaína está aqui direto, tenho outros psicólogos que já passaram aqui, tenho amizade com psicólogos. No momento eu não estou fazendo terapia, mas fiz já terapia por um tempo para resolver questões internas e eu fiquei surpreso, porque eu não sabia o que ia acontecer na terapia. Eu já conhecia pessoas que tinham passado pelo processo, mas na minha cabeça eu ia numa sessão de conselho. Vou lá, tem um profissional habilitado para dar bons conselhos. E não era o caso, né? Pelo menos o profissional que me acompanhou, eu sou muito grato pela postura dele, pela condução que ele fez nesse processo terapêutico que eu teve ali, os meses que eu passei com ele. Perguntas inteligentes. Eu falo assim, é um profissional habilitado para fazer boa pergunta. E eu não sei o Renan. Renan diz aí, você é homem, a gente quer tudo homem, barbado. Você sabe dar nome para os seus sentimentos? A coisa mais difícil do planeta foi quando o terapeuta diz para mim o que você está sentindo. Eu falei, eu não sei o nome disso.
Não, você tem que dar um nome. Eu falei, eu não sei. Não, diz pra mim assim, fala. Assim, tem vários sentimentos que você conhece, não tem? Eu falei, tenho. A gente tava conversando sobre esse tema, não tá? Sim, estamos conversando sobre esse tema. O que você sente? Eu falei, eu não sei. Eu não sei dizer o que é isso. Olha que incrível, olha que processo corajoso. É difícil, né? mas olha aí... que processo necessário. Necessário, né? E essa questão que você falou, né, de a gente se conhecer, foi importante, porque aí ele falou assim... Para existir melhor. Beleza, você não consegue dar nome pro sentimento? Vamos fazer um momento de autopercepção. Enquanto você está falando sobre tema tal, o que você está sentindo no seu corpo? Sua mão está suando? Você está tendo taquicardia? Você está transpirando? Você tá sentindo calafrio? Tá te dando ânsia de vômito? O que teu corpo diz sobre como você tá percebendo esse tema ou essa parte da tua história? E assim, eu nunca chegaria a essas reflexões sozinho lendo gibi. O gibi é muito bom, tá? A gente não tem nada contra gibi, não, tá? Só com muita calma nessa hora, né? É uma arte muito importante. Mas foi importante eu ter esse processo, né? Eu sempre digo para as pessoas, cara, vai, se arrisca. Dá medo? Dá. Você vai ficar constrangido às vezes? Vai. Vai com medo mesmo. Vai ficar com vergonha às vezes do que você vai falar? Vai. Você vai falar e se arrepender de ter falado? Vai, que eu brincava com o terapeuta. Eu falava, cara, tô chegando aqui pra apanhar de novo. Porque ele ouvia, depois ele me dava um desafio. Falou, olha, agora você vai pensar sobre isso pra gente conversar semana que vem. Eu falei, rapaz, essa frasezinha que você me deu pra conversar, pô, vou passar 15 dias pensando nisso agora. Eu dava risada. Mas foi muito assim, foi muito bom pra mim. Me ajudou muito a me entender, dar nome para os sentimentos e perceber como é que eu funcionava. Porque eu não vivi uma experiência de vida onde a vida me permitiu perceber como é que eu funcionava. E aí hoje, como eu percebo um pouquinho melhor como é que eu funciono, num momento desse onde a gente tem que ter um acolhimento para alguém que vive uma tragédia, eu consigo perceber um pouquinho o que o meu coração está vivendo enquanto eu estou em contato com esse outro. E aí você começa a saber a hora que você tá falando demais. Nem sempre, tá, gente? Eu não sou muito bom pra saber quando eu tô falando demais, não. Mas eu já descobri que eu tenho isso. E eu nem percebia. E aí é importante também, né, Janaína? Nessa questão de você fazer esse acolhimento com o outro, essa questão de você se conhecer pra ter esse ponto de contato. Sim, eu acho que é importante também, né? Exatamente. Até referente a essa questão emocional, mas é que você havia feito uma pergunta para o Renan, né? Vou deixar ele responder. Que ele tá segurando assim. E aí, Renan, você sabe dar nome para os teus sentimentos? Sabe explicar para o mundo o que está passando dentro do seu coração? Foram muitas informações, acho que eu me perdi um pouquinho, mas eu acredito sim que a terapia deveria fazer parte na vida de todo mundo. A gente passa por muitas situações e que às vezes a gente acaba nem dando conta que aquilo gerou um trauma na gente, né? E a gente só vai descobrir realmente quando a gente faz a terapia, né? Então a gente chega lá e começa, não, eu não tenho nada para falar, mas aconteceu uma coisa uma vez, e aí começa a falar assim, meu Deus, isso criou um monstro em mim, e aí você só descobriu porque você foi na terapia. Então, na verdade, acho que o primeiro desafio na verdade, a pessoa tomar esse primeiro passo, mas eu acho que quando a pessoa entra na terapia, ela descobre que ela perdeu muito tempo, que ela já devia ter feito isso há muito tempo, né? E eu sou prova viva disso. Acho que se não fosse a terapia, eu posso dizer com toda certeza que eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Então, eu defendo 100% esse processo terapêutico. Todo tiete de terapeuta, muito bem. Muito bom. Estamos juntos, né? Então já viu que aqui todo mundo é maravilhoso. Todo mundo traumatizado aqui. Não. Resumindo. Sim, também. Mas que maravilhoso esse processo, esse passo corajoso, né? Sim. Quando a gente olha para a gente com acolhimento, porque a gente está falando do outro, né? Mas a gente também, quando a gente se olha com carinho, com acolhimento, com respeito, quando a gente identifica que é um exercício tão difícil às vezes, identificar o que a gente está sentindo, se é raiva, o que é isso, e a gente vai para a terapia. Eu, quando comecei a fazer terapia, alguns anos atrás, eu tive esse sentimento, eu falei, meu Deus, por que eu não comecei isso lá no berço, né? E eu falo para as pessoas, como o Carlos falou, vá com o peito aberto, você vai se descobrir, você vai se arrepender, vai chegar um momento que você vai
jurar para você que nunca mais você vai, não venho mais aqui, não volto, e você volta, e você se resgata, você se reencontra, você briga com seu terapeuta, não é assim? Você briga, fala assim, você não sabe. E esse processo é maravilhoso. Sim, então, a terapia também me fez uma pessoa melhor para mim. Sim. Me fez uma pessoa melhor para a Cláudia, com a Cláudia. E que isso também é muito importante, né? A gente entender como a gente existe. E você falou, né, da gente estar bem com a gente mesmo, e eu não quero fugir do tema, tá, gente? A gente já vai voltar aqui. Mas se você pega o ideograma japonês, e o Renan, ele sabe muito dos Nihongo aí, ninguém é 2 ideogramas, né, Renan? É o ideograma de ser humano, né, o de Hito, e o de espaço, né, o de Aida, né? E é interessante, né, porque você pega lá esse ser humano, em japonês são 2 ideogramas, que é o gênero, né, a espécie humana, e esse espaço onde você tem contato com o outro, com a natureza. Então, quando a gente está bem com a gente acaba tendo uma relação melhor com o universo que está à nossa volta, né? Ai, que poético, isso é uma coisa maravilhosa. Mas é interessante isso, eu sempre gosto dessa questão no idioma japonês. Mas, Janaína, eu não sei se a gente pulou alguma coisa muito importante nesse rolê todo. Se eu pulei, você pode catar aí e já trazer de volta. Mas uma coisa que tem me ficado à mente, e eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, e depois você pode já daí puxar o fio do que acha que é importante e que a gente não deve terminar sem falar. Mas, por exemplo, essa situação no Rio Grande do Sul, só para a água baixar, vai demorar pelo menos 30 dias. Depois que a água baixar, vai ser mais não sei quanto tempo para descobrir o tamanho do estrago. Tem gente que está no abrigo hoje que não está no abrigo por causa dessa enchente, já está no abrigo por causa da enchente do ano passado e não tinha conseguido voltar para casa e está lá e vai ficar lá mais um tempo. E quando a gente começa a ser muito exposto a uma temática, me parece natural de que a gente vai criando uma insensibilidade para lidar com aquela informação. E hoje está todo mundo sensibilizado, eu fico me perguntando como a gente vai estar daqui 6 meses. Porque, por exemplo, o pessoal lá de Fukushima, tem gente que até hoje não conseguiu voltar para casa porque a casa ficava, sei lá, do lado da usina e não vai voltar e pronto, entendeu? E a dor da pessoa tá lá, porque ela perdeu a casa, não pôde voltar para pegar as coisas dela, proibida pelo governo de entrar lá no espaço. É um problemão. Eu tenho com essa inquietação de como é que a gente mantém esse acolhimento sem se tornar insensível. Porque eu imagino que a insensibilidade vai matar o acolhimento. Não sei se você conseguiu pegar o meu sentimento em relação a isso. Eu me preocupo porque essa linha do tempo até o pessoal ficar bem, me parece que é um negócio tão longo que eu tenho medo de eu mesmo passar por um outro assunto e deixar isso para trás. E falar, não, isso aí o pessoal deve estar resolvendo lá. Né? Como é que a gente lida com isso? Né? Como é que a gente consegue caminhar no tempo sem se tornar insensível? Existe alguma boa prática? Existe alguma maneira de treinar o olhar para isso? Ou é próprio do ser humano? Que é uma inquietação mesmo, eu não tenho nenhuma pergunta muito bem formulada em relação a isso, mas a minha inquietação em relação a um tema que vai ser de longo prazo. Né? Eu fico pensando aqui, né, Carlinhos, na questão principalmente da empatia, o quanto que cada vez mais a gente precisa desenvolver e trabalhar isso na gente, né? Porque né, quando eu analiso aí essa tua pergunta, esse teu discurso, talvez, né, vou jogar aqui para você, e você vai me falar se faz sentido ou se não faz, talvez a tua preocupação também seja não cair, né, no esquecimento também de algo que aconteceu, que nesse momento está muito quente e todo mundo está muito sensibilizado, né? Não sei se é isso que você está querendo me dizer, se daqui para frente, daqui a alguns meses isso não vai cair no esquecimento, não sei se é isso, né? Mas assim, cada vez mais é a empatia, exercitar a empatia, e principalmente, né, uma coisa que é muito importante, assim, essa preocupação com o outro, né? Nós precisamos cada vez mais, sabe? Aquela coisa de parar de olhar o nosso próprio umbigo, mas também se preocupar com o outro, né? Isso é o mais importante. E principalmente ter essa consciência que, poxa, tá precisando, a pessoa não desenvolveu o sintoma agora de um transtorno, mas pode ser que no futuro sim, né?
principalmente ter essa consciência, né, de orientar, sabe, de estar disponível, né, de oferecer ajuda da maneira que for possível, né, não precisam obrigatoriamente ser alguém da área da saúde, mas só as pessoas terem essa consciência que, olha, o que eu posso fazer por você? O que está dentro das minhas possibilidades, né? Porque, assim, isso é extremamente importante. Isso é acolher, né? Você pode, de repente, não ter o preparo ali, por exemplo, não ter as ferramentas técnicas ali para poder lidar, mas se mostrar disponível, orientar e, principalmente, né, que é fundamental falar isso, não invalidar a dor, né? Eu gosto de bater nessa tecla porque, infelizmente, é o que mais vejo acontecer. Você passou por isso? Isso não é nada. E não, já foi, né? Bola para frente. Não, a pessoa está precisando de um acompanhamento, está precisando de uma ajuda. Reforça isso, né? Motive a pessoa a procurar. Principalmente se for casos graves, onde precisa até de um acompanhamento psiquiátrico, com medicação, por que não? Né? Se for para a pessoa se sentir bem, se for para a pessoa estar bem com ela, principalmente, por que não? Então, eu já ouvi alguns absurdos, né, de algumas pessoas comentando, onde, você está com depressão, né, depressão não é nada, né, depressão é frescura, né, depressão é falta de ter o que fazer. Poxa vida, mas a pessoa passou por uma situação complicada, né, a pessoa passou por um trauma, uma situação extremamente complexa, então ela precisa, né, às vezes nem ela se dá conta. Então, a gente precisa cada vez mais ter essa consciência, praticar a empatia, né, e orientar, sabe, estar disponível. Olha, precisar de alguma coisa, eu estou aqui, né, para poder te ouvir, para poder, enfim, para poder te orientar, enfim, para poder te ajudar naquilo que eu puder, né, dentro das minhas limitações também. Não sei se respondi a sua pergunta, não sei se era isso que você havia... Eu me preocupo com essa falta não tanto, acho que talvez de esquecer, mas o assunto vai vir tantas vezes à tona que ele vai deixar de gerar um impacto. E esse movimento ali de restauração, de cuidado, vai demorar muito tempo, né? A pessoa que vai ficar lá 2 anos fora da casa dela, porque perdeu tudo, só ficou com a meia, vai doer, daqui 2 anos vai estar doendo ainda. Sim, porque ela perdeu tudo. Aí pra Sim. gente que tá longe, bola pra frente, né, gente? Né? Chega, né, de chorar e vamos, né? Exatamente. Não tá feliz aí, muda de estado e vai pra outro lugar, né? E assim, né... não sei como, não tem uma resposta para isso, mas é uma inquietação, né? Eu fico me perguntando como é que a gente vai estar sentindo essas dores daqui 6 meses, porque a sociedade, o Brasil, né, o mundo vai ter que dar uma mão para a coisa lá voltar. No prumo. E falando em dar uma mão, eu vou até puxar o Renan. Renan, a gente se conheceu numa atividade que você estava trabalhando lá com a galera do Banco do Brasil-Japão, lá nos Jogos Escolares Brasileiros, edição 2024, lá no estádio Ecopa. E o Banco do Brasil, ele soltou, né, informações sobre uma campanha que eles estão fazendo, que você pode mandar um depósito, porque é um problema isso, né, vai precisar de muita grana para poder ajudar todo mundo lá. Graças a Deus estão levantando muita grana, muitos empresários estão ajudando, muita gente está ajudando para um Pix de R$3, um Pix de R$5, um Pix de 1 milhão, e está indo e a grana está chegando lá porque serão meses de reconstrução. E aí tem esse medo de falar, vou colocar essa grana onde? O pessoal vai roubar essa grana, vai desaparecer essa grana, vai ser bem investida essa grana. Então tem dezenas de instituições idôneas, tem um monte de ONG legal trabalhando, tem um monte de instituição religiosa responsável trabalhando, mas a gente tem, né, aqui o Renan, como eu conheci quando ele estava atuando lá, representando o Banco do Brasil-Japão, eu perguntei para ele se ele podia falar disso, ele pediu autorização, né, para a estrutura hierárquica lá dentro do Banco do Brasil, autorizaram ele vir para cá falar disso, então até agradeço aí a direção do Banco do Brasil por ter liberado ele para falar disso, né, como representante aqui no podcast do Banco do Brasil para isso. Então manda lá, Renan, conta um pouquinho o que está rolando desse movimento de ajuda, eu sei que tem uma conta, explica um pouco melhor para a gente o que está rolando aí, o que a gente pode contribuir nessa parceria aí com o Banco do Brasil-Japão. Legal, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, né? Eu faço parte do time de marketing do Banco do Brasil-Japão e, bom, o Banco do Brasil, ele, falando um pouco de números, né? Já doou mais de 50 milhões pro Rio Grande do Sul e todo o dinheiro, todo o fundo arrecadado, ele é repassado para a Fundação Banco do Brasil, que é o braço social do Banco do Brasil. Então, o que acontece? Todo o dinheiro, ele vai
para essa instituição que faz parte do Banco do Brasil lá no Brasil, e eles fazem esse repasse para essas ONGs, essas empresas que são assim selecionadas, e todo ano tem essa curadoria, né? O Banco do Brasil presta contas para a sociedade, então isso acho que é o meio mais seguro para fazer essa doação. E por que o Banco do Brasil aqui no Japão fez essa ação, né? Porque muitos brasileiros queriam contribuir, queriam fazer a sua parte, porém não possuem conta lá no Brasil, então eles não poderiam fazer o Pix, não poderiam fazer uma transferência. Então o Banco do Brasil Japão está atuando como essa ponte, fazendo esse meio campo. Então todo o dinheiro está sendo arrecadado por essa conta, os detalhes estão lá no Instagram do Banco do Brasil Japão. A gente está recebendo esse montante e a gente está fazendo repasse para a Fundação Banco do Brasil, que será posteriormente repassado para as vítimas e para todas essas ONGs e tudo mais. Todos os detalhes assim de parceiros, de ONGs e tudo mais, tudo que as pessoas quiserem saber sobre isso está no site da Fundação do Banco do Brasil. E fazendo um pouco do que a gente falou até aqui, né, das pessoas que divulgam informações que não são verídicas, que distribuem um pouco até de raiva por aí. Tem muitas pessoas que, ao invés de juntar força para dizer o que as pessoas poderiam fazer para ajudar, elas remam contra e falam o que elas não devem fazer. Então, assim, independente de como você quer ajudar, acho que o importante é você ajudar, simplesmente isso, né? Parece óbvio, mas para algumas pessoas não é. Então, assim, eu recebi muitas, até vídeos de influenciadores aqui no Japão: olha, não faça isso, não repasse o dinheiro para tal instituição, para tal lugar. Gente, eu acredito que, assim, mais uma vez, independente de onde você vai ajudar, o importante é você colaborar e a gente conseguir todos juntos aqui formar uma corrente do bem para ajudar os nossos irmãos que estão lá do outro lado do mundo. Então essa é a mensagem que eu queria passar. E para quem quiser, né, saber mais, quem quiser contribuir, quem quiser doar, é só acessar lá a página do Banco do Brasil Japão, que lá tem todas as informações da conta, e nós vamos prestar contas de tudo que nós recebemos e de tudo que foi repassado aí nos próximos dias. É isso. Beleza, então para quem quer entender um pouco melhor como é que funciona a Fundação Banco do Brasil, né, vai para a página, né, para a página da Fundação, para entender quais são os parceiros, as ONGs que estão ali catalogados, vou dizer assim, conectadas com a Fundação Banco do Brasil. Então procura lá, vou deixar na descrição do episódio aqui também, né, quem estiver ouvindo no Spotify, depois eu vou deixar quando for publicado em áudio. Eu vou deixar ali também, vou deixar o @ do Banco do Brasil Japão também, porque aí vai ter o número da conta aqui no Japão, como é que você transfere, e tem todas as orientações que eu dei uma olhada lá no Instagram, tem o passo a passo, essa questão da taxa volta, tem uns esqueminhas lá, tudo explicadinho, então eu vou deixar aqui na descrição. Mas Renan, você é produtor de conteúdo, eu agradeço você ter ficado aqui com a gente, né, a gente está aqui quase aterrissando o aviãozinho já, quase 90 minutos de bate-papo. Mas deixa também o teu canal para o pessoal te conhecer. Você é um brasileiro que tem uma história um pouco diferente aí, visitou todas as províncias do Japão, tem vídeo registrando isso. Então, deixa aí, né, o seu canal no YouTube, o seu @ no Instagram, que eu vejo que você é bem ativo lá também, manda ver. Legal. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, com pessoas tão, né, especiais aqui e tão influentes aí no assunto. Eu vim para o Japão em 2020 para fazer o intercâmbio estudantil, né? Meu sonho desde criança era estudar o Nihongo, aprender o japonês, eu consegui realizar esse sonho em 2020. Larguei todas as minhas coisas no Brasil, vendi tudo que eu tinha, todos os meus bens, desfiz tudo para juntar grana para conseguir obter o visto de estudante, que era a única forma de eu conseguir entrar no Japão, como eu não tenho ascendência japonesa. E o meu objetivo era aprender o idioma e conhecer as 47 províncias do Japão, no qual eu registrei, fiz todo o registro de toda a viagem, está no meu YouTube e também no meu Instagram, tudo certinho ali, dividido ali nos destaques, e eu mostro também o dia a dia, a curiosidade, as diferenças, as peculiaridades aqui do Japão. Então quem quiser conhecer é o @hit, RICCI, no Japão, Hit no Japão, Instagram
e YouTube. Espero vocês lá e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Maravilha. E o pessoal que acompanha aqui já fique sabendo que ele vai voltar aqui um dia para falar dessa experiência. Como é que ele chegou aqui, como é que ele estudou, como é que foi a viagem, quais foram os perrengues, como é que ele conseguiu fazer isso acontecer. Mas vai ter um episódio só para ele contar essa história dele, aí vai ser um outro momento. Mas por hora, Renan, valeu. Por favor, agradeça, né, a estrutura hierárquica aí do Banco do Brasil por ter liberado você para estar aqui contribuindo, né, representando também o Banco do Brasil. Fala um arigatô lá pra gente. Cláudia Agões, estreando também aqui no Motiori. Eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final, também dizer aí os seus canais no Instagram, YouTube, para a galera conhecer o teu trabalho. Legal, obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre é bom a gente falar sobre comunicação, sempre é bom a gente falar sobre boa comunicação, né? Para quem está me conhecendo agora, tem lá o Instagram, jornalista Cláudia Agões, onde eu falo sobre educação midiática, é o meu objeto de pesquisa, né? Esse uso consciente, né, e mais acolhedor também da comunicação na internet, né? Não vamos odiar menos, né? Como falou muito bem o Renan, né? Vamos odiar menos, vamos amar mais, e por que não, né? E também aqui no YouTube, num outro braço da minha vida, que eu gosto muito também, eu falo sobre autoconhecimento, sobre você se conhecer mesmo como existência, como potência. No canal do YouTube eu tenho lá um conteúdo muito legal sobre isso, sobre as minhas experiências. Tem os livros também que eu falo sobre esse caminho, né, corajoso e às vezes dolorido, né, doutora? Né, do autoconhecimento, né? Amadurecer dói, não é assim? Crescer também dói. Exato. Sim, mas é magnífico. Sim. Né? Eu não me arrependo. Você se arrepende, Renan? Eu aposto que não. O Carlinhos também não. A gente se vê existindo melhor, né? E eu escrevo sobre isso. E eu tenho outros livros também sobre a experiência de ter passado por uma doença que ainda carrega muito preconceito, que é o câncer, né? Isso também é um bate-papo para a gente estar quebrando preconceitos, quebrando rótulos. Então, eu desenvolvo esse tipo de conteúdo. E lá também, quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente não fala sobre toxicidade positiva, né? Sobre aquela questão, você não pode... Não, a gente te convida assim, vamos sofrer junto, mas também vamos ser felizes junto. É possível, sim. Então, é isso tudo, eu consigo fazer essa mistura no meu potinho, e quem quiser conhecer os meus livros, o meu conteúdo, o meu trabalho, as palestras também sobre educação, que é necessário a gente educar essa audiência, né, Carlinhos? Para as pessoas entenderem que elas não precisam se comportar dessa forma, né? A internet então, é nova na existência da humanidade, né? A gente tem que aprender a mexer com esse bichinho chamado internet ainda, né? E aí, que é maravilhoso, gente. Tem uma diferença, né? O YouTube é canal Cláudia Agões e no Instagram tá como jornalista Cláudia Agões, né? Tem essa diferencinha no @, né? Falei certinho? Isso, justamente isso, porque na verdade são 3, porque tem o outro Instagram da escritora Cláudia Agões, que é o braço... Legal. É o braço que eu falo sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, né? E aí... O outro @ no Instagram, jornalista Cláudia Agões, eu tenho esse braço sobre comunicação, tecnologia e educação. Legal. Às vezes que você vai voltar aqui para falar, falar desse, inclusive, do objeto de pesquisa seu, que você estava explicando, tem umas coisas bem interessantes, você reposta muita coisa da ONU ali. Eu quero trazer aqui você para a gente conversar sobre isso também, que isso é importante, mas por hora, assim, obrigado pela disponibilidade, sempre é no meio de semana, até tarde, todo mundo vai trabalhar no outro dia. Foi um prazer conhecer e estar com vocês. Doutora, eu sou fã, eu acho que terapia é no berço, que a gente começa mesmo. E eu vi que o Renan também é desses. Adorei. Muito bem, Janaína Chimba, a nossa psicóloga, que está sempre aqui ajudando a gente no Motiori. Janaína, deixe, por favor, sua mensagem final, depois eu vou fazer a propaganda aqui para o Projeto Tsuru. Sim. Bom, eu falei bastante, mas você sabe que eu falo mesmo, né? Adoro falar.
E eu espero verdadeiramente que essas informações, né, que eu compartilhei com vocês sejam úteis. Me coloco à disposição também, né? O meu Instagram é @psijanainachimba, e também agradecer você e também o Projeto Tsuru. Então, as pessoas que ainda não se deram o presente de fazer terapia, por favor, entre em contato lá conosco, porque vocês vão ver que realmente a terapia é algo extremamente importante, transformador. E eu vou adotar agora a fala da Cláudia, né? Vamos pensar na possibilidade da terapia desde berço, né? Isso é Está autorizadíssima, doutora. Está autorizadíssima. Adorei. Obrigada, Muito viu? Um prazer bom. Conhecer vocês. Legal, obrigado, viu, Janaína? Foi muito bom, muito bom. Então, gente, lembrando, @projeto_, né, o traço baixo, Tsuru. A Janaína, ela é uma das psicólogas da equipe, tem psicólogos também, tem nutricionista. Eu lembro que um tempo atrás, não sei como é que tá a equipe agora, mas tinha até fonoaudiólogo, é uma galera. Então você pode entrar em contato com o atendimento, você pode procurar por Projeto Tsuru no Google e você ir para o site, ou @projeto_tsuru. Vai ter os links lá, dá para falar pelo Line, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. A galera do atendimento vai conversar com você, você vai expor o teu interesse e ele vai apresentar o leque que eles têm lá de profissionais. Você vai escolher um profissional com o qual você se identifica, vai fazer o primeiro contato, depois você entra na tua terapia para você ficar bem. Se você quer acompanhar o Motiori nas plataformas de áudio, é só você procurar por Motiori. Para quem está no Brasil é CHI, Mochiori, né? Motiori. E aí ele está no Spotify, está no Apple Podcasts, está no Deezer, está na Audible, está por aí, né? Então você consegue encontrar. Se você gosta de acompanhar os bastidores, sempre está transmissão ao vivo aqui no YouTube, estou transmitindo também para o Instagram, tem um pessoal que está acompanhando a gente lá do Instagram. É uma maneira de quem gosta, né, de ver o rostinho, saber quem está falando, né, acompanhar aqui os bastidores da gravação, é uma maneira interessante também. Tá? O programa chama Motiori, mas ele é produzido pela minha produtora, que é a Nabecast. Então os canais da Nabecast são @NabecastJP no Instagram, @NabecastJP no YouTube, e tem também o @NabecastJP no Facebook, que ele é mais tranquilinho. Os meus pessoais, TikTok, Carlinhos Vilaronga, e LinkedIn, Carlinhos Vilaronga, com temáticas um pouquinho diferentes, né? Aleatoriedades no TikTok, com também a minha rotina de produção, e a minha parte mais profissional de portfólio lá no LinkedIn, @Carlinhos Vilaronga. Reforço aqui, né, esse podcast faz parte da rede, né, do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Segue lá, @podnipobr, você dando uma forcinha, dando um like, deixando um comentário pro pessoal lá quando surge um podcast novo. O pessoal fica felizinho, né? O pessoal produtor independente fica contente quando tem esse engajamento da audiência. E é isso. Se você for comprar na Amazon, no Brasil ou no Japão, na bio do meu Instagram tem o link de afiliado. Então você vai comprar papel higiênico, cortador de unha, ou se vai comprar um PlayStation 5, compra pelo meu link, que a Amazon dá um agradinho e a gente investe aqui em equipamento, em mídia, em curso, e o meu canal vai melhorando, beleza? Vai no link da bio que tá tudo lá. É isso, a gente fica por aqui, a gente vai aterrissar esse aviãozinho. Até a próxima e sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.